Meus amados, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer falar convosco em mais essa oportunidade. Hoje, lição de número 4. É uma grande honra eu poder compartilhar convosco mais essa oportunidade tão rica que o Senhor nos oferece. E a lição de número 4 traz como título a atualidade dos dons espirituais. Dentro dessa satisfação que eu tenho, eu agradeço a Deus pela tua vida que tem junto comigo caminhado nesses dias, sendo enriquecidos neste pequeno momento em que nós refletimos um pouquinho na Santa Palavra de Deus. A nossa lição, ela tem o seu textuário em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, que diz: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Nós já percebemos pelo nosso textuário em que a palavra diz que há diversidade, há muitos, são inúmeros dons que é distribuído, mas o Espírito Santo é quem vai distribuir esses dons, é uma única pessoa, e todos nós podemos ser agraciados com os dons distribuídos, ofertados pelo Divino Espírito Santo. E nós temos a leitura bíblica em classe, 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao 11, é um texto sagrado em que fala dos dons espirituais que nós mais usamos, mais utilizamos quando se fala de dons. São a lista de 9, que são também enumerados em nossa lição, e lembrando que existe, além desses, outros dons. Nós precisamos, então, dentro dessa proposta de estudo, entender que os dons espirituais são uma necessidade para os dias de hoje. Por isso, a atualidade, eles são atuais, são necessários para os dias de hoje. Também, nós precisamos compreender melhor a funcionalidade dos dons espirituais e entender dentro dessa grandeza dos dons que eles revelam a unidade na sua diversidade. Sendo assim, meus queridos, nós precisamos entender que os dons espirituais são para nós hoje, podemos utilizá-los, estão à disposição daqueles que acreditam na Santíssima Pessoa do Divino Espírito Santo. Não há nenhuma menção na Bíblia Sagrada que os dons cessaram, que foram só para o período apostólico. É comum ouvirmos alguém falar isso, que isso foi para o período apostólico, um sobrenatural para aquele instante. Mas na Bíblia não vai nos dar base para isso, para dizer que cessou. E nós precisamos compreender, então, que é necessário nós ensinarmos na igreja sobre os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. É um assunto que para muitos geram polêmicas, mas para nós é apenas para edificação. Sendo assim, eu preciso conhecer os dons espirituais, compreender essa grandeza dos dons espirituais, compreender a vontade do Espírito Santo, e dentro dessa vontade do Espírito Santo eu preciso entender que todos os crentes têm a liberdade dada por Deus de buscar e ter em suas vidas dons espirituais para ser usado em prol da grandeza do nosso Deus. A nossa lição da escola bíblica, ela traz a palavra pneumatikos e charisma, que é do grego, que está relacionado às questões espirituais. O pneumatikos é expressa em nossa lição como espiritual. É uma qualidade de alguém que é espiritual. E o charisma é o propriamente dito dom, ou em algum momento podemos entender como graça. É essa dádiva, este presente que nos é dado, que nos é ofertado. Isso é muito utilizado no Novo Testamento. Dando sequência, nós temos a declaração de fé das Assembleias de Deus, que define para nós dons espirituais. E nós vamos fazer a leitura de acordo com o que está na nossa lição da escola bíblica.
dons espirituais, capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Assim se define dentro da declaração de fé das Assembleias de Deus. Sendo assim, meus irmãos, nós dando sequência à nossa proposta, nós vamos entender que os dons espirituais, ele vai envolver todos os aspectos da vida cristã da igreja, tanto na evangelização, operação de milagres, exercício do ministério, e pode ser concedido a qualquer momento a todo crente, pois é necessário a igreja estar preenchida com os dons espirituais. Todos nós, então, devemos buscar, querer, ter prazer nos dons espirituais que são ofertados a todos os crentes. É essencial para nós, não só para a era apostólica, mais uma vez confirmando, para os nossos dias. Nós temos a lista de dons espirituais, que é apresentado, como dissemos, na leitura bíblica em classe, em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 11, ali tem uma lista de 9 dons espirituais. Mas nós não podemos ficar somente nesses 9 dons. A própria Bíblia vai correr para nós na sua trajetória, mostrando outros. No próprio versículo 28 do mesmo capítulo, mostra mais dons espirituais. Versículo 29 e 30, alguns na citação são repetições, outros não são repetições, então existe mais do que 9. E em Romanos, capítulo 12, versículo 6, nós também temos uma lista de dons espirituais. Em Efésios, capítulo 4, versículo 8, versículo 11, nós temos lista de dons espirituais. São vários, vocês podem ler com calma e perceber que não são somente 9. Mas o que nós usamos muito como norte para o entendimento dos dons está no capítulo 12. Mais precisamente no versículo 8 ao versículo 10. E esses dons, que são 9, eles são classificados dentro do entendimento teológico em 3 grupos de dons. A primeira divisão dos dons é conhecido como dons de revelação, que compreende a palavra da sabedoria, compreende a palavra da ciência e o discernimento de espírito. 3 dons. Depois vem os dons de poder. Os dons de poder compreendem fé, dons de curar e operações de maravilhas. E, por último, dentro da sequência da ordem, vem os dons de inspiração, que é profecia, variedade de línguas e interpretação. Essa é a didática para melhor compreensão da grandeza da atuação do Espírito Santo em nossa vida pelos dons espirituais. Então, essa é a classificação. Existem outras linhas de classificações, mas a mais comum e usada para melhorar o meu entendimento sobre os dons é essa que nós acabamos de mencionar. Qual a finalidade de dons espirituais? Para que dons espirituais? O próprio versículo vai dizer para nós, o versículo 7, vai dizer para nós que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, haverá uma utilidade dentro da congregação, da igreja, onde eu congrego. Este dom vai ser utilizado por mim na minha igreja. As funções dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real, dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. Como igreja, corpo místico de Cristo, esses dons se fazem necessário. A minha congregação, a sua congregação, nós reunidos em corpo de Cristo, precisamos ter essas manifestações. Lembrando que os dons espirituais não são atestados de espiritualidade de nenhum crente. Fulano tem tal dom espiritual. Não é atestado de espiritualidade nem de santidade. Pois quem concede o dom espiritual é a própria pessoa do Espírito Santo, de acordo com a necessidade da igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. Então, não é particularidade nossa, não é grau de santidade individual. Eu preciso sempre ter isso em mente. Os dons também revelam a unidade na diversidade. Diz o texto que são diferentes os dons, mas a graça concedida segundo a medida da fé a cada um de nós, em particular,
nós temos, dentro da grandeza dessa distribuição do dom, as três pessoas da Trindade em evidência. O Deus Trino na diversidade dos dons. É atribuído ao Espírito Santo, é atribuído ao Filho, é atribuído ao Pai. Então temos a unidade da Trindade Santa naquilo que nós compreendemos dentro da interpretação. Sendo assim, meus irmãos, nós entendemos que o único Deus, o único Espírito, o único Senhor, o Deus Todo-Poderoso, na pessoa da Trindade, nos revela a sua grandeza e usa cada um como quer nos dons espirituais. Fica aí essa pequena reflexão para a aula de hoje e que Deus nos dê graça e força para buscarmos e termos em nosso meio mais e mais dons espirituais. Deus abençoe a todos.